Chega junto que eu vou lançar a braba. Nação rubro-negra pede reviravolta na situação de Gabriel Barbosa, que assinou pré-contrato com o Cruzeiro e hostiliza vice de futebol Marcos Braz. Verdadeiro absurdo do Atlético Mineiro após incidentes na conquista rubro-negra do pentacampeonato da Copa do Brasil. Gringos são afastados do elenco e podem prejudicar planos do técnico Felipe Luiz para a reta final do Brasileirão. E verdadeira fortuna cai nos cofres do clube. Te preparem, a partir de agora, ó. É tudo nosso. Já chega largando o like se você ainda não se inscreveu. Inscreva-se, botãozinho está aqui abaixo e não esqueça de acionar o sininho na opção todos para não perder nenhum de nossos conteúdos. Todos os dias tem vídeos novos com as principais informações e notícias mais quentes do Mengão. E parabéns à nação rubro-negra, ao Mengão, que conquistou o pentacampeonato da Copa do Brasil ontem na Arena MRV, que registrou diversos incidentes que são impublicáveis, assim, desastrosos. É impressionante, assim, parece que foi feito um manual do que não fazer em uma final de uma competição de peso, que aconteceu, portanto, na Casa do Galo amanhã. Situações lamentáveis. Teve jornalista atingido por bomba, 2 bombas quase atingiram jogadores do Flamengo durante a partida, uma chuva de centenas de objetos no gramado, a partida interrompida em diversas oportunidades, artefatos explosivos que foram acesos tanto na torcida do Galo quanto na torcida do Flamengo, denotando que houve falha na inspeção das torcidas organizadas para a entrada na Arena MRV e ainda invasão, não foi tentativa de invasão não, invasão de torcedores ao final da partida, até comprometendo a segurança dos jogadores do Flamengo que estavam aguardando a festa do título, além do fato de que durante a entrega das medalhas e também da taça da Copa do Brasil, o sistema de som no último volume, colocando o hino do Atlético Mineiro, um verdadeiro desrespeito e uma falta, uma ausência completa de desportividade, cara. O Atlético mostrou como se deve proceder um clube que não sabe perder, uma torcida que não sabe perder, que não está preparada para a derrota. Lamentável o que aconteceu, cara. Assim, eu fiquei revoltado com essas situações, né? Inclusive teve uma moça também que ficou ferida, teve que ser atendida, né? Eu até coloquei ao vivo no pós-jogo, né? Foi flagrada ao vivo, né? Uma senhora sendo conduzida para a enfermaria, para o centro médico do estádio. Uma situação absurda, assim, lamentável, né? O que aconteceu, né? Assim, estarrecedor. E mais estarrecedor ainda é que após tudo isso, o Atlético Mineiro ainda publicou uma nota, assim, mais absurda ainda, ignorando tudo que aconteceu. Eu achei que, na nota, o Atlético vai fazer um pedido de desculpas, né? Pelo menos, né? Vai tentar se redimir com o que aconteceu, dizer que não vai mais acontecer, essa situação passou batido. Simplesmente eles disseram que amassaram o Flamengo, né? E que foram derrotados por 1-0. E, cara, tem coerente isso, porque na mesma nota eles dizem que o Everson foi o melhor jogador da partida, tendo realizado 4 intervenções importantes. E realmente, ele operou 4 milagres. Era para o Flamengo ter metido 4 de novo no Atlético Mineiro, que nem fez no Brasileirão no primeiro turno. Agora, cara, é uma completa falta de respeito o que aconteceu. E é bom que a Procuradoria do STJD, que quando tem que punir o Flamengo, pune sem nenhum pudor, né, que o faça também com o Atlético Mineiro. Né, que sejam formuladas as denúncias e que o Atlético Mineiro pague rigorosamente pelo que aconteceu. Não dá para passar pano. Não tem essa de multinha de R$1, que nem aconteceu com o Palmeiras. A gente lembra aqui, 2019. Torcedor arrancando cadeira para atirar nos jogadores do Flamengo. E o Palmeiras foi punido com R$1 de multa. Não teve nenhuma perda de mando de campo. Isso não pode acontecer. O Atlético tem que ser punido, né? Até para servir de exemplo. Porque senão vai virar bagunça, gente. A gente está falando de uma final de Copa do Brasil. Não é um jogo qualquer. Não é uma competição qualquer. Aliás, qualquer competição profissional é inadmissível o que aconteceu ontem, né? Então, desculpa aqui o desabafo, mas, pelo amor de Deus, né? E pior de tudo isso é que
ter sido ignorado oficialmente pelo clube. O clube emitiu uma nota oficial na qual ignorou veementemente todos os problemas que aconteceram. É lamentável. Né? E outra, a CBF tem que normatizar o procedimento dos clubes. Não pode mais esse negócio do clube ficar colocando, que você tem que ter uma situação, por exemplo, o volume tem que estar numa situação que não comprometa o espetáculo nem o trabalho da imprensa, porque não tem como a gente trabalhar com o volume lá no alto, no talo. Né? Cara, sinceramente, é lamentável o que aconteceu. Lamentável o que aconteceu ontem, né? Antes, durante e depois da partida. Né? Cara, eu estou estarrecido. E outra, né? O Ministério Público também. Porque para investigar o Bruno Henrique, o Ministério Público está agindo. E tem que agir, tá certo. Agora, o Ministério Público também tem que cobrar da Justiça Comum punição aos responsáveis pelo que aconteceu ontem. Né? Podia ter morrido alguém. Isso não pode acontecer. Mas quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, lembrar a você que o Mercado Livre é patrocinador oficial do Flamengo. Seu principal produto é o Mercado Pago, que você baixa no seu smartphone, abre a sua conta, solicita o seu cartão e já começa a movimentar. E tem presentaço para quem é inscrito no canal. Na sua primeira movimentação, sendo ela superior a R$50, pode ser uma compra no Mercado Livre, pode ser o pagamento de uma conta de água, luz, telefone e gás, você ganha um super desconto de R$15. Isso mesmo, R$15 de desconto por conta do Mercado Livre na sua primeira movimentação, sendo ela superior a R$50. Então não vai dar mole, né? Vá ao comentário fixado, clique no link, baixe o Mercado Pago, abra sua conta, solicite seu cartão e dê moral para quem é parceiro do Mengão. E o Flamengo, que após a partida, né, vai receber, portanto, com a conquista da Copa do Brasil, do pentacampeonato da Copa do Brasil. Obrigado, Felipe Luiz. E fica aquela história, né? Se o Flamengo tivesse tomado, se a diretoria tivesse tomado a atitude de demitir o Tite antes, poderíamos, hoje, estar na final da Libertadores e ainda lutando pelo título do Brasileirão, né? A diretoria comeu mosca, né? Mas, muito obrigado, Felipe Luiz, parabéns. Cara, é inédito isso que ele fez no Flamengo, ter conquistado 3 títulos em categorias diferentes, em 3 categorias diferentes, na mesma temporada. Né? Um excelente início de trabalho aí do Felipe Luiz como técnico de futebol. Parabéns, né? Pelo que ele vem fazendo. Né? E a diretoria rubro-negra, portanto, que agora, olhando para a sequência do Campeonato Brasileiro, né, vai cuidar dos jogadores que precisam, né, passar por procedimentos de recuperação física e até clínica. É o caso do Arrascaeta, que estava animadaço na festa do título, né, dançando e tal, mas eu acredito até que com relação ao alívio, ele, talvez ainda essa semana, deve ser marcada a cirurgia. Ele vai ter que passar por uma cirurgia no joelho, provavelmente uma artroscopia, para que livre o jogador das dores. Com isso, ele vai ficar fora da temporada. Né? Ele encerra a temporada de 2024 e só vai voltar na pré-temporada do ano que vem. Mas a expectativa é que, passando pelo procedimento, ele volte zerado. E aí esteja livre das dores e possa apresentar o seu melhor futebol. Até porque seu desempenho fica prejudicado por conta das dores, que acabam tolhindo o jogador de um desempenho mais destacado pela equipe rubro-negra. Né? Outro jogador que também permanece afastado é o De La Cruz. Ele que sequer foi relacionado no banco de reservas, continua se recuperando de uma lesão na parte posterior da coxa direita. Ambos os jogadores, inclusive, estão fora da convocação do técnico Marcelo El Loco Bielsa para a seleção uruguaia nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. E ainda, falando sobre convocação, Eric Pulgar, informação exclusiva nossa na apuração do colaborador do canal Mauro Santana. Bruno Lemos, Eric Pulgar, por questões físicas, o jogador, portanto, está fora da convocação da seleção chilena. Não será convocado, portanto, para disputar as eliminatórias, ele que costuma ser titular da seleção do Chile. E, inclusive, o jogador chegou a ser substituído no segundo tempo da partida de ontem, justamente por conta dessa situação. Portanto, aí o Eric Pulgar, que vai ter que permanecer um tempo afastado, não vai enfrentar o Atlético Mineiro,
na próxima quarta-feira e também é dúvida, vai ter um tempo aí para conseguir se recuperar até a partida da outra semana diante do Cuiabá, a partida que acontece na Arena Pantanal. Já estou com a passagem, graças a Deus, garantida. Alô, Mato Grosso! Me aguarde, hein? Mas, portanto, esses atletas seguem afastados e não vão disputar, portanto, essa partida de quarta-feira diante do Galo. E digo mais, hein? Mesmo com os desfalques, Mengão vai ganhar de novo o Galo no Brasileirão e dá para chegar pelo menos na vice-liderança, hein? Vamos com tudo. Enquanto houver chance matemática, o Flamengo tem obrigação de suar o manto sagrado, né, de se dedicar ao máximo, sejam quais forem os jogadores que estiverem em campo. Mas quero saber a sua opinião, deixe abaixo o seu comentário. E o Flamengo, né, que tem aí a questão da premiação. 90 milhões de reais, aliás, mais de 90 milhões. O Flamengo já havia acumulado 19 milhões de reais até a final e com a conquista da Copa do Brasil, outros 73 milhões, portanto, se juntam a essa premiação já acumulada ao longo da competição e, portanto, aí são 92 milhões de reais nos cofres rubro-negros. Com isso, a diretoria conseguiu cumprir a meta orçamentária de premiações previstas nas competições. Com a queda precoce na Libertadores da América, estava previsto que o Flamengo chegasse pelo menos à semifinal, no entanto, isso acabou sendo compensado pela conquista do pentacampeonato da Copa do Brasil. Isso fora o fato de que o Flamengo também fica desobrigado de chegar à vice-liderança do Campeonato Brasileiro, conforme também estava previsto no orçamento para a atual temporada. Mas existe também a questão de que o Flamengo pode, inclusive, compensar outras perdas caso consiga chegar aí à segunda colocação geral ao final da competição nacional. E por que não ainda acreditar no título, né? Vamos acreditar, quem sabe os caras que estão lá na frente, eles tropeçam, né? A cachorrada, a porcada, né? O leão do Pici, que o Flamengo ainda tem um confronto direto com o Fortaleza. Vamos continuar acreditando, galera, até o final. Mas quero saber de você. Deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, você esqueceu, né? Esqueceu que eu sei. Esqueceu de deixar o seu like, também de se inscrever. Inscreva-se e não deixe de colocar o seu like, porque ele é muito importante para os nossos vídeos e para o crescimento do canal. E no desembarque do Flamengo no Rio de Janeiro, após a conquista da Copa do Brasil, os torcedores que estavam presentes ao aeroporto internacional do Galeão fizeram gritos de "Fica Gabigol". O próprio jogador já anunciou que deixa o Flamengo ao final de seu contrato, que termina no dia 31 de dezembro, e já teria assinado um pré-contrato com o Cruzeiro para vestir a camisa celeste a partir de 2025. Cruzeiro que acenou com a possibilidade de um contrato de 4 anos, que era o que desejava o jogador, um contrato longo. O Flamengo não estava disposto a chegar a esse período, né? Ofereceu um contrato de apenas 1 ano, poderia até estender para 2, mas não conseguiria chegar aos 4 anos. E com isso o atleta já anunciou que não fica no rubro-negro. Acho muito difícil que haja uma reviravolta, acho praticamente impossível uma reviravolta na decisão. O próprio Gabigol, né, botou a música do Tim Maia, né, "Me Dê Motivo", né, para ir embora. E com isso acabou colocando a responsabilidade na diretoria do Flamengo. O vice de futebol Marcos Braz acabou sendo hostilizado por torcedores que estavam presentes no aeroporto. Então, de ironia, ele acabou sorrindo para os torcedores antes de entrar no carro que o retirou do local. Mas, sinceramente, eu vou dar a minha opinião. Não estou passando pano para a diretoria. Acho, inclusive, que a diretoria do Flamengo, os dirigentes rubro-negros, conduziram muito mal a situação. Muito mal. Mas, vamos combinar? O principal responsável por não continuar no Flamengo é o próprio Gabriel Barbosa. Ele decidiu. Muita gente comparando o Zico e tal, né? Até usando esse parâmetro, né? Antônio Augusto Dunche de Abrantes, pai do Rodrigo Dunche, que é candidato à presidência do Flamengo, acabou ficando conhecido na história como o presidente que vendeu o Zico, que para mim é injusto, porque o Zico pediu para ser negociado a Udinese em 83, para ter a experiência de atuar na Europa. Eu acho que é uma situação muito parecida com a do Gabriel Barbosa. Ele quis sair do Flamengo. Se ele quisesse permanecer, ele poderia. Era só chegar lá e canetar a proposta que estava na mesa para ele permanecer por mais 1 ano. Ele não quis, né? Ele poderia, né? Era o único que poderia, né, agir para continuar no Flamengo. E ele decidiu, portanto, acertar um pré-contrato com o Cruzeiro, inclusive na calada da noite, né?
E aí aproveitou a conquista da Copa do Brasil, ofuscou a conquista da Copa do Brasil, anunciando que não fica mais no Flamengo. Ele poderia ter anunciado hoje, poderia ter anunciado ao fim do contrato, mas decidiu, no gramado da Arena MRV, anunciar que está indo embora, né? E você? Quero saber a sua opinião a respeito. Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vai embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.